E agora falando a respeito da vacinação contra a febre aftosa no estado de Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul teve uma antecipação na aquisição das vacinas e isso trouxe resultados muito positivos para campo. E este é o assunto que eu vou tratar agora com Daniel Ingold, diretor-presidente do IAGRO, que é a Agência de Defesa Sanitária no Mato Grosso do Sul. Daniel, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Como é que tem sido esse processo? Esse trabalho que está sendo feito foi uma antecipação e que, de acordo com os produtores aqui que eu conheço, os pecuaristas do Mato Grosso do Sul, foi muito bem vista, foi muito bem-vinda porque facilitou muito o trabalho na fazenda. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui novamente aqui no canal do Boi aqui. Eu me sinto bem à vontade de falar aqui a nossa casa também. E esse processo, o que ocorreu foi o seguinte, o processo nós fizemos uma antecipação para possibilitar a compra da vacina, antecipado a partir do dia 15 de abril, porque nós temos a sensibilidade de verificar que hoje, devido a essa ocorrência, vamos dizer, da pandemia, ocorreu que o nosso produtor rural ele está na fazenda efetivamente, de certa forma ele está isolado e trabalhando, porque o agro não para, e ele está lá, então foi muito bem-vindo isso. Então nós tivemos números que, quando abriu oficialmente a campanha, que seria dia 1º de maio, nós tínhamos já 4 milhões de cabeças já vacinadas, já comprada a vacina, não estava registrada. Então foi um sucesso isso. Isso nos ajudou muito nesse momento da campanha. Hoje, em números, vamos dizer, de domingo, que não tem ele atualizado em relação a hoje, mas em domingo nós tínhamos em torno de 15 milhões de doses já comercializadas, em torno de 6 milhões e meio, 7 milhões de doses já registradas no sistema. Então hoje nós temos então 85% do rebanho nosso já está vacinado aqui no Mato Grosso do Sul. Isso trouxe essa facilidade que eu estava comentando, que os pecuaristas do Mato Grosso do Sul falaram muito bem, que trouxe ali uma situação que melhora a gestão dentro da fazenda, dentro da pecuária, porque adquiriu antes e consegue fazer com que o procedimento da vacinação aconteça numa janela melhor para a pecuária aqui sul-mato-grossense. É claro que isso foi causado, Daniel, talvez também um pouco por conta da crise da pandemia, mas acabou trazendo uma melhora significativa para o procedimento. Com certeza. Hoje, foi o que eu falei, hoje o nosso produtor rural ele está na fazenda, ele está se cuidando e trabalhando e cuidando do próprio negócio. Então, é uma coisa que foi muito bem-vinda. Prova o resultado, vamos dizer, da campanha, que hoje nós estamos bem acelerados, entendeu? Nós vamos cumprir, acho que, as metas aqui que nós precisamos, vamos ter uma circulação, vamos dizer, uma vacinação com índices muito bons, entendeu? E nós estamos trabalhando em cima disso. Hoje, o nosso técnico, ele está, vamos dizer, a campo, mas existe ainda um certo temor, porque a pessoa está isolada de certa forma, então tem todo um procedimento para recepcionar o nosso técnico que vai a campo também. Mas, de maneira geral, a resposta do produtor rural foi muito positiva e, como sempre, o Mato Grosso do Sul ele tem uma postura muito profissional em relação, vamos dizer, a tudo que lhe cabe, E a cobertura de vacinação que traz a sanidade de rebanho sempre muito próximo, a 100%, a totalidade do rebanho sul-mato-grossense, que é um dos maiores do país, já foi o maior do país, mas é talvez o rebanho que tenha a melhor tecnologia genética empregada, independente do fator racial que é trabalhado aí nesses animais. Daniel, dando sequência aqui a respeito dessas questões que são ligadas ao rebanho no Mato Grosso do Sul, o pecuarista que já está fazendo também fazendo essas declarações do que foi vacinado também de maneira online, de maneira remota, ele precisa também fazer agora uma continuidade de um procedimento que começou no último ano, que o garantiu algumas isenções no ano passado e que esse ano ele tem que fazer até o final desse mês, também tudo pela internet. Como é que funciona esse processo? Então, esse processo, muito boa pergunta, porque na realidade ele corresponde, é um programa chamado ProACAP. O ProACAP ele possibilitou um ajuste do rebanho. Então, vamos supor, a pessoa tinha lá, que acontece muito a nível de fazenda, ele tem uma diferença de rebanho, tem lá 1.000 cabeças registradas, mas na realidade ele tem 1.050.
Então ele foi lá, houve uma anistia, vamos dizer, do governo, dos órgãos, Secretaria de Fazenda principalmente, e possibilitou dele fazer o reajuste. Então ele foi lá, ajustou o rebanho e tem que recolher uma taxa que é em relação a esse, tem 60% tem anistia da Secretaria de Fazenda total, e em relação às taxas da Iagro tem 60% do valor que pode ser recolhido. Então, agora chegou a hora dele fazer o cadastramento na Secretaria de Fazenda, ele vai entrar no sistema, o produtor entra no sistema, já tem no ESANIAGRO, já tudo anotado lá, e tem uma caixinha que chama ECAP, que ele vai tentar fazer o recadastramento dele, onde ele vão ser perguntas, vão ser uma atualização no cadastro, digamos assim. Onde vai ter o quê? Sincronizado a quantidade do rebanho, que ele vai confirmar, se teve ajuste, já vai, vamos dizer, sair o pagamento, vamos dizer, dessa pequena taxa, para deixar regulamentado isso, e também os dados referentes ao cadastro ambiental rural. Isso vai nos adiantar muito a nível de planejamento, do planejamento que nós temos para a retirada da vacina, que é o Plano Nacional de Retirada da Vacina, que é o PNEFA. Então faz parte de uma das exigências, é importante o produtor, por um lado, fazer esse recadastramento, que senão a ficha dele vai ser bloqueada, e por outro lado, aquele que fez um ajuste, ele vai confirmar essa quantia de rebanho e vai reajustar e sair tudo redondo, e esse prazo vence dia 31/5. Então o produtor, se abrir, vamos dizer, já tem os banners que informam isso já no próprio sistema. Isso tudo feito online. E se tiver qualquer dúvida, a equipe nossa da Iagro e da Secretaria de Fazenda está à disposição, porque isso é uma coisa que não é da Iagro, é da Secretaria de Fazenda, acoplado ao Iagro e pegando os dados do IMASU, que vai ser o Cadastro Ambiental Rural. Muito bom, Daniel. Inclusive o pessoal que está me falando, a minha equipe está falando aqui no meu ponto eletrônico, a respeito que a equipe do portal sba1.com quer falar com o senhor também a respeito de como que funciona esse cadastramento. Prazo vai chegando, né? A gente já passou já do meio do mês, estamos aí 10 dias na sequência, tirando os dias, considerando os dias úteis, o prazo vai ficando menor. Mas, Daniel, chama também muita atenção, né, quando a gente fala desse momento que estamos vivendo, o mundo está vivendo, da pandemia, os seus efeitos, que são efeitos terríveis na saúde humana, também sobre a economia, mas, por outro lado, e aí o Mato Grosso do Sul, podemos agradecer a Deus, né, foi bem menos atingido do que outros estados brasileiros, é o estado que tem menor número de contágio e também de outros incidentes, mas falando a respeito que ela trouxe uma facilidade tecnológica, ela acelerou alguns processos que já estavam sendo feitos, ou estudados, já estava pronto, mas não tinha sido implementado. E muita coisa foi implementada, trouxe esses avanços que agora não tem mais como voltar atrás, Daniel. Isso realmente, eu acho que na realidade é bem por aí mesmo. Eu acho que nós tivemos, dentro da Iagro, nós temos um processo de reestruturação para poder enfrentar esse novo momento que a gente tinha. Antes nem se fala em pandemia. Na realidade se fala, vamos dizer, nesse processo de retirada da vacina, que é um processo sério, é um compromisso não do Estado, é do Brasil como país em relação ao OIE, entendeu? Então é um compromisso mundial e nós temos um cronograma para seguir. Dentro desse cronograma já tinha sido planejado uma parte mais digital da Iagro. Entre elas, por exemplo, as salas de videoconferência. Então a gente tinha já montado as salas de videoconferência. Entrou a pandemia, infelizmente, por um lado, mas tentando transformar dentro do planejamento estratégico uma ameaça em oportunidade, foi a oportunidade que nós tivemos de implementar isso definitivamente. Entendeu? Então hoje, por exemplo, nós temos mais proximidade, vamos dizer, da porteira para dentro da Iagro, por exemplo, eu tenho participado de reuniões com todos os meus regionais, de uma forma muito mais simples, mais tranquila. Os coordenadores de programa, todos estão ligados. Então, estou até rouco de tanta videoconferência que a gente acaba participando. Então, esse foi um aspecto. O segundo aspecto, a dinamização da eficiência do nosso produtor, do nosso servidor. Então, ele vai passar a trabalhar com mais eficiência, grande parte já se adaptando a esse novo momento, que a pandemia é uma coisa que ocorreu, mas na realidade a Iagro tem uma expertise em relação, vamos dizer, a essa coisa. Nós fomos chamados para participar, por exemplo, das barreiras de controle sanitário.
Então hoje nós estamos em todas as barreiras, a Iagro juntamente com a Polícia Militar, a Secretaria de Fazenda e o Corpo de Bombeiros. Todo veículo que entra no Mato Grosso do Sul, ele passa por um técnico dentro dessas barreiras, que é a medida de temperatura, enfim, todo o procedimento de controle vamos dizer, pela pandemia, e nós estamos fazendo o nosso trabalho também já acoplado com essas outras forças que estão no governo. Então, nos adiantou muito, nós estamos trabalhando de uma forma mais vamos dizer, eficiente na cadeia como um todo. Tá certo, Daniel. Daniel, quero agradecer a sua participação aqui no Agricultura BR. Obrigado por participar conosco aqui no programa de hoje. É um prazer estar aqui e falar para você, produtor rural, faça esse cadastro, porque a parte, vamos dizer, que te cabe, que é o produtor, fazer a vacinação, tem sido feito, a gente tem acompanhado isso da melhor forma possível. Hoje tem que fazer esse cadastramento, que é uma coisa simples. Se tiver alguma dúvida, pode entrar com contato, tanto com os nossos servidores da Iagro, nós estamos atendendo muito de forma remota também, outra coisa que a gente tem aprendido a trabalhar, os escritórios locais trabalham com mais eficiência, mas nós estamos na linha de frente e nós estamos aí para caminhar nesse momento, que é um momento difícil para todos nós, mas se Deus quiser a gente vai sair vitoriosos e muito mais eficientes no final desse turno. Maravilha, Daniel. Obrigado pela participação. Um grande abraço a você. Obrigado. Eu que agradeço. Conversei com o Daniel Ingold. Aliás, um grande abraço também para toda a equipe do Iagro, né, que faz esse trabalho excelente no estado de Mato Grosso do Sul. Conversei com o Daniel Ingold, diretor-presidente do Iagro do estado.